Meus prezados colegas do curso de Legislação Especial, estamos de volta depois desse intervalo e vamos agora poder finalizar essa gravação para vocês. Vamos lá então. Falávamos no bloco anterior sobre a questão da quebra do sigilo de dados. Fizemos uma ampla explicação sobre os sistemas inquisitorial, sobre o sistema acusatório e vimos que por conta de um sistema acusatório como é o nosso, Constituição Federal, artigo 129, inciso 1º, não podemos admitir a atuação de ofício do juiz na fase investigatória. Se o juiz quiser agir de ofício na fase investigatória, ele está exercendo o cargo errado. Faz concurso para delegado, faz concurso para promotor. O juiz deve se manter distante das partes exatamente para que possa julgar de maneira imparcial. E aí destacamos a de 1570, em que o Supremo declarou a inconstitucionalidade parcial do artigo 3º, e comentamos também a discussão da doutrina quanto ao artigo 156, inciso 1º, que vem sendo tratado como inconstitucional por muitos doutrinadores. Voltando comigo e voltando para a lousa, a gente falava antes do intervalo sobre as pessoas que podem quebrar o segredo, o sigilo de dados bancários e financeiros. Comentamos que o juiz pode, comentamos que a comissão parlamentar de inquérito também pode. E aí aproveitamos para falar sobre a cláusula de reserva de jurisdição. Meus amigos, cuidado, sabe por quê? Quem mais pode? Faiola, o MP pode quebrar o sigilo de dados bancários e financeiros? O MP pode. Aqui é um erro muito comum do aluno acreditar que sim. Meus colegas, o MP não pode quebrar o sigilo de dados bancários e financeiros. Cuidado com isso. Estava até atualizando o volume 1 e coloquei um julgado recente do Supremo lá sobre esse assunto. Alguns doutrinadores mais antigos falavam que o MP podia, né? Nós, vários colegas aí, alunos, já leram a obra do professor Alexandre de Moraes, e ele cita em sua obra, não sei nas edições mais novas, mas ele sempre cita um mandado de segurança onde havia lá uma verba ligada ao Banco do Brasil. E aí lá o Supremo entendeu que, como era dinheiro público envolvido, o Ministério Público poderia sozinho quebrar o sigilo de dados bancários e financeiros. Cuidado, esse julgado, e é aí que falta essa informação, o julgado, ele é anterior à Lei Complementar 105. Sempre vão dizer para você, mas o MP tem o poder de requisição, ele pode fazê-lo com base no poder de requisição. Meus colegas, a matéria está tratada na Lei Complementar 105. Se você quiser saber quem pode quebrar, você tem que olhar a Lei Complementar 105. E, em momento algum, ela trata da possibilidade do MP diretamente fazê-lo. Então, portanto, cuidado. Ministério Público não pode quebrar o sigilo de dados bancários e financeiros. Amanhã, você como promotor, se quiser, você vai ter que se dirigir ao juiz e solicitar a quebra do sigilo de dados bancários e financeiros. Beleza? Em frente. Para a gente poder concluir esse ponto de quem pode e de quem não pode quebrar o sigilo de dados bancários e financeiros, fiquem atentos também, vou até tirar, o MP já falou, fiquem atentos às autoridades fazendárias. Isso aqui está ótimo para cair em prova, hein? Presta atenção nessa, porque vai cair já já. Autoridades fazendárias. Na verdade, o que eu quero saber de vocês é o seguinte: a Receita pode quebrar o sigilo de dados bancários e financeiros sem autorização do juiz? Lógico que, né, se fosse do juiz, nem ia colocar isso aqui. Sem autorização do juiz, será que a Receita pode quebrar o sigilo de dados bancários e financeiros? Essa matéria ela é excelente e muito boa. E por quê?
porque há muita polêmica nesse sentido. Pega para a gente a Lei Complementar 105. Então a Faiola vai pegar para a gente a lei que trata do sigilo de dados bancários e financeiros, e nós vamos destacar aí para vocês uma lei, um artigo dessa lei que fala exatamente sobre isso. Pega para a gente a Lei Complementar 105 e coloca na tela para a gente o artigo 6º. Então, o artigo 6º dessa lei está aí na tela. Olha só. As autoridades e os agentes fiscais tributários, marca para a gente, agentes fiscais tributários da União, Estados, DF, municípios. Quer dizer, isso aí, Faiola, traduzindo em bom português, são Receita Federal, Receita Estadual, Receita Municipal. Somente poderão examinar documentos, livros e registros quando somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósito e aplicações financeiras, marca para a gente, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso. E tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Perceba você que pela letra da Lei Complementar 105, pode deixar na tela, pelo texto do artigo 6º da Lei Complementar 105, as autoridades fazendárias podem quebrar o sigilo de dados bancários e financeiros, desde que o façam no âmbito de um processo administrativo instaurado ou de um procedimento fiscal em curso. Ótimo. Voltando comigo, e voltando então aqui para a lousa, sobre as autoridades fazendárias, você viu então que a Lei Complementar 105/01, ela trata dessa possibilidade lá em seu artigo 6º. Até aí tudo muito bom, tudo muito bem, tudo muito legal. Só que o problema é que recentemente o Supremo se pronunciou sobre a matéria. E é isso que vai cair na prova. O Supremo, julgando o recurso extraordinário de número 389.808, então 389.808, o Supremo, julgando esse recurso extraordinário, o Supremo entendeu que autoridades fazendárias não podem quebrar o sigilo de dados bancários e financeiros. Então vale a pena ficar muito atento a isso. Se você for fazer prova na área federal, é uma questão certa de ser cobrada, principalmente se a prova foi elaborada pela UNB. O Supremo, nesse julgado, estou até aqui com ele em mãos, o Supremo, e detalhe, julgado realizado pelo plenário, tá certo? Não foi unânime. Votos vencidos do ministro Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Aires Brito e Ellen Grace. Os 4 entendiam e votaram vencidos, mas os 4 entendiam que quando é a Receita, não há bem uma quebra de dados. Tá? Essa é até uma tese sustentada por outros doutrinadores que vão dizer que quando a Receita tem acesso a esses dados, ela não está quebrando o sigilo. Porque, na verdade, a quebra do sigilo, ela teria como pressuposto que essas informações fossem vazadas a um terceiro, ao público, aí a todos. E não é o que acontece. Porque como fica só no âmbito da Receita, eles entendem que não seria uma quebra. Então, esses 4 ministros disseram aqui que não seria uma quebra de sigilo, privacidade, apenas transferência de dados de um órgão para outro, que também deverá manter o dever de sigilo. Então, na opinião deles, não seria quebra. Só que os 4 votaram vencidos. A maioria do plenário do Supremo entendeu que autoridades fazendárias não podem quebrar o sigilo de dados bancários e financeiros.
Então vale a pena tomar cuidado com isso, porque é uma decisão bem recente, polêmica, tá? Não agradou muita gente não, mas foi a decisão dada pelo Supremo. Então o Supremo entende que os dados bancários e financeiros estão relacionados à sua vida privada, estão relacionados à sua intimidade e que a própria Constituição assegura o sigilo de dados. E somente, excepcionalmente e mediante a autorização judicial ou de uma CPI é que pode ser quebrado esse sigilo. Beleza? Então, se cair na sua prova, voltando aqui comigo para a lousa, procure se lembrar, então, quem é que pode quebrar o sigilo de dados? Hoje, sobretudo diante dessa nova decisão do Supremo, hoje, então, quem pode quebrar o sigilo de dados são apenas esses dois. Apenas a autoridade judiciária e apenas aí a comissão parlamentar de inquérito. Tranquilo? Então, cuidado com isso. Fique atento aí a essa discussão, que é bem interessante, e você agora está devidamente atualizado para fazer qualquer prova Brasil afora. Vamos lá? Sobre, então, o sigilo de dados, matéria dada, podemos avançar. Na lousa comigo. Falávamos, então, né, a gente começou a analisar aí as diligências investigatórias. Ação controlada, já falamos. Aí, depois da ação controlada, nós falamos sobre a quebra do sigilo de dados, falamos sobre o sistema inquisitorial, então foi o número 4.1. Então agora vamos para o nosso ponto de número 5. Então vamos para a próxima diligência. Ponto de número 5 no seu material. Seguindo aí a ordem da Lei 9.034/95, próximo meio de obtenção de prova diz respeito à captação e interceptação ambiental. Então, no seu material, captação e interceptação ambiental. Então, meus colegas, como é que funciona a captação, a interceptação ambiental? Pega para a gente, Faiola, a Lei 9.034/95. Então, pega para a gente a Lei 9.034/95 e vamos dar uma olhada no teor do artigo 2º, inciso 4º. Então, vamos dar uma olhada no teor do artigo 2º, inciso 4º. Então, o artigo 2º, inciso 4º, vai ser colocado aí na tela para vocês, e vamos ver aí então do que se trata esse dispositivo. Então, está aí na tela para vocês. Vejam, em qualquer fase da persecução criminal, são permitidos, sem prejuízo dos já previstos em lei, os seguintes procedimentos de investigação e formação de provas. Inciso 4º. A captação, marca para a gente, captação e interceptação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos e o seu registro, marca para a gente, mediante circunstanciada autorização judicial. Você vê que aí vai surgir a interceptação e a captação. Só que na lei das organizações, o artigo fala apenas na captação e interceptação ambiental. A interceptação telefônica, ela está prevista numa outra lei, que será estudada pelo nosso querido e único Silvão. Né? Já tiveram aula com o Silvão? Silvão é 10 demais. Né? Silvão é um grande amigo, um grande parceiro, está aqui no nosso coração. Só destaco para vocês, não o acompanhem num restaurante. Almoçar com o Silvio é uma experiência traumática, né? Às vezes a gente sai da aula aqui, eu dou o desprazer de encontrar com um cara, sem sacanagem, Faiola. Ele janta meia-noite e ele janta durante 1 hora. Eu fui com ele, assim, várias vezes a gente foi na América, a última eu falei, não, Silvão, parei. Não dá não, não é à toa que a criança está, né? Não é à toa que ele está conhecido como Silvio Grande.
O Silvio Grande, a gente foi com ele, aí, primeiro, eu lembro que eu pedi uma salada. Aí ele pediu a salada também, sabe aquele negócio que olha assim, aquele olho gordo? Aí ele pediu. Só que o cara, coitado, ele já não aguenta comer só salada. Aí veio a salada, ele comeu, aí eu falei assim, isso aí não matou minha fome não. Aí ele pediu um filé, aí pediu, já era 00:30, pediu um filé. Aí comeu um negocinho lá, 2 pratos. E eu olhando lá. O cara comendo, já assim, estômago embrulhado, olhando para ele. Acabou de comer o filé, aí eu falei assim, não, agora, né, vai embora tal. Aí ele me pede, você acredita? Já quase 1h da manhã. Aí ele fala assim, acho que eu vou tomar uma sobremesazinha. O cara pede, não, impressionante. Não, sorvete, 00:30 e pouco. O cara me pede uma taça de sorvete, sei lá, cobertura de chocolate, e tá lá tomando. Aí acabou, já estava quase dormindo em cima da mesa, o cara vira e fala assim, pede a conta, já louco para ir embora pra cá e tal, pede a conta, assim, não, eu gosto de tomar um cafezinho. Cara, você aguenta? 1h da manhã, o cara ingeriu quase 2.000 calorias, aí para rebater, ajuda na digestão, ele pede um cafezinho. Brincadeira. Então, o Silvio, grande amigo, excelente professor, mas se chamar vocês para jantar, deixe de lado, porque assim, é um desprazer. Você passa até mal de ver o cara comer. E o que é pior, quando vem a conta, ele quer dividir por 2. Lógico, né? Lógico. Quer dividir por 2, não é trouxa, né? Mas beleza, então. O Silvio, ele vai dar aula de interceptação telefônica. Só que eu não posso passar sem falar o que é interceptação e o que é a interceptação ambiental. Faiola, nos ajude, vamos anotar aí na tela alguns conceitos. Lembrando que no manual falo tudo sobre interceptação telefônica, então se você depois tiver interesse, dá uma olhada, parte de interceptação telefônica está bem legal. Então vamos lá. Vamos aí anotar alguns conceitos. Então vamos lá. Então vamos lá, interceptação telefônica. O Silvio depois ele vai detalhar mais isso para vocês. Só para a gente trazer alguns conceitos aqui. Interceptação telefônica, 2 pontos. Consiste na captação da comunicação telefônica alheia por um terceiro, sem o conhecimento, sem o conhecimento de nenhum dos interlocutores. Então, meus colegas, sempre que você ouvir falar em interceptação, é bem tranquilo. Interceptação é um terceiro que está lá pegando as conversas sem que nenhum dos interlocutores tenha conhecimento. Então, num exemplo bem simples, a polícia está ouvindo a conversa entre 2 traficantes. E isso é interceptação telefônica. Depois, próximo conceito. Escuta telefônica. Então, próximo conceito, escuta telefônica. 2 pontos. É a captação da comunicação telefônica por terceiro. Então, é a captação da comunicação telefônica por terceiro. Com o conhecimento de um dos comunicadores, e o desconhecimento do outro. Maravilha. Depois, essa aí, escuta telefônica, Faiola, ela já é muito comum nos casos de extorsão mediante sequestro. Geralmente, vamos imaginar que meu filho foi sequestrado, aí a polícia está lá na minha casa. Aí o sequestrador me liga. Tal. Ele não sabe, mas a polícia está ouvindo. Seria a escuta telefônica. Depois, próximo conceito, gravação telefônica ou gravação clandestina. Então, gravação telefônica ou gravação clandestina. 2 pontos, coloca para a gente. É a gravação da comunicação telefônica
é a gravação da comunicação telefônica por um dos comunicadores, vírgula, sem o conhecimento do outro. Sem o conhecimento do outro. Maravilha. Então aí estão 3 conceitos importantes. A interceptação é feita por um terceiro. A escuta é feita por um terceiro, mas um dos 2 interlocutores sabe. E a gravação, ela é feita por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro. Você vê que até agora, Faiola, eu só falei na interceptação, na gravação de qual natureza? Telefônica. Ou seja, aqui nós estamos falando de ligações telefônicas, que depois o Silvio vai falar com vocês, que também abrange a comunicações por e-mail, tá? A chamada comunicação telemática. Isso aí é matéria da aula dele. Eu, na verdade, agora preciso explicar a interceptação o quê? Ambiental. Então vamos em frente. Coloca assim pra gente, próximo conceito. Comunicação ambiental. Comunicação ambiental refere-se às comunicações realizadas. Então, refere-se às comunicações realizadas diretamente no meio ambiente. Então, refere-se às comunicações realizadas diretamente no meio ambiente, vírgula, sem transmissão por meios físicos e artificiais. Sem transmissão por meios físicos e artificiais. Então, de maneira bem simples, o que é a comunicação ambiental? A comunicação ambiental é aquela comunicação que se dá naquele ambiente. Então, por exemplo, 2 pessoas estão conversando na sala. Isso é uma comunicação ambiental. 2 pessoas estão conversando num restaurante, num escritório de advocacia. Isso é uma comunicação ambiental. Aí, na verdade, é só você usar os conceitos dados e entender. A interceptação ambiental é o quê? A interceptação ambiental é quando um terceiro, sem conhecimento dos 2, vai fazer a interceptação disso. A escuta vai ser um dos 2 sabendo, e a gravação vai ser um deles fazendo. Aqui, a pergunta sempre boa, Faiola, que é a seguinte, ó. Eu, Renato, vamos imaginar eu conversando com você, tá certo? Aí nós estamos aqui batendo papo, porque eu estou sozinho aqui na gravação. Gravação é sempre um negócio legal de fazer, né? Você interagir assim e tal. Então, olha só, eu conversando com você, eu pego o celular, coloco no bolso. E aí eu aperto para gravar a nossa conversa. Isso aí é o quê? Uma gravação ambiental. Ou seja, eu estou gravando, quer dizer, não há um terceiro. Se houvesse um terceiro, poderia ser interceptação ou escuta, mas sou eu que estou fazendo. E como essa conversa se dá aqui no ambiente em que ela ocorre, isso é uma gravação ambiental. Pergunta sempre boa a ser feita. Eu posso gravar a nossa conversa? Estou conversando com você aqui, eu posso gravar? E se essa gravação, ela amanhã for juntada ao processo, ela é prova lícita ou ela é prova ilícita? Isso é interessante, sabe por quê? Não anote ainda, mas há quem diga que essa gravação não possa ser feita. Seria prova ilícita, porque viola a intimidade, viola a vida privada. Meus colegas, cuidado. Se eu estou conversando com você, é óbvio que, pelo menos em regra, eu posso gravar essa conversa. Não há problema algum. A gravação seria a mesma coisa do que amanhã eu relatar para alguém aquilo que nós conversamos. É plenamente possível. Agora entenda, há certas conversas que estão protegidas pelo sigilo. Interessante. Pensa comigo, Faiola, no caso da Suzane Richthofen. Lembra? Bem legal. Caso dela é um caso de uma interceptação ambiental. A Rede Globo foi fazer uma entrevista com a Suzane e ela estava conversando com o advogado dela. Aí o advogado dela, num determinado momento, fala com ela assim, olha, você tem que chorar,
você tem que ficar emotiva, você tem que ficar tal. Tem um outro caso do Rio de Janeiro, Dr. Clóvis Taione, excelente advogado, ele era advogado Silveirinha. Aí o juiz pediu ao Silveirinha fornecer material do punho dele, subscritor, para um exame grafotécnico. Aí o advogado virou e falou assim, ó, dá o material, mas escreve de maneira diferente. E essa conversa, ela foi captada pela Rede Globo e exibida no Fantástico. Você vê, aquilo lá no Fantástico, nossa senhora, aquilo ali foi Natal. Posso fazer isso? Não posso. A conversa do cliente com o advogado, ela goza de proteção constitucional do sigilo. Não posso gravar. Então, nesse caso, a gravação não pode ser feita. Continua para a gente. Coloca aí essa observação. Vamos fazer isso. Você vai anotar aí a seguinte observação. Em regra, então coloca assim para a gente. Em regra, é plenamente possível. Em regra, é plenamente possível a gravação ambiental. Então, em regra, é plenamente possível a gravação ambiental. Vírgula. Salvo se a conversa era reservada. Então, salvo se a conversa era reservada. Ou, então, salvo se a conversa era reservada. Ou, se ocorreu em ambiente privado. Vírgula, hipótese em que a gravação passa a funcionar como prova ilícita. Então, hipótese em que a gravação passa a funcionar como prova ilícita. Entre parênteses, RE 402.717. Então, RE 402.717. Então, meus colegas, cuidado com isso, porque a ideia é exatamente a seguinte: posso gravar uma conversa? Posso, desde que essa conversa ela não goze de sigilo ou que não haja aí um direito de reserva nessa conversa. Então, são os exemplos que eu dei. Se eu estou conversando aqui com a Faiola, não há, pelo menos em tese, problema algum nessa conversa. Estamos em um local aberto ao público. Porém, se se trata de uma conversa sigilosa, e é o caso da Suzane com o seu advogado, aí essa conversa não pode ser objeto de gravação, porque aí, se gravada, vai configurar prova ilícita. Beleza? Tranquilo? Então, olha só, a lei das organizações criminosas, isso aí hoje tem acontecido muito, falou, sabe por quê? Acontece demais. Hoje, se você parar para pensar, um dos principais meios de prova que temos hoje são essas imagens obtidas por câmeras de vigilância. Isso aí é muito comum. Para pensar no dia a dia. Assiste da Atena uma vez por semana. Ele vai te mostrar 10 casos. O que acontece? Uma pessoa rouba um carro, ela mata uma pessoa, uma briga na rua. A coisa mais comum hoje em dia, devido à grande quantidade de câmeras de segurança, é que essas imagens sejam captadas por essas câmeras. E elas são usadas no processo. Aí o examinador te pergunta, doutor, essas gravações são lícitas, são válidas? Por incrível que pareça, tem gente que fala que não, que isso aí viola a intimidade, que isso viola a vida privada, que essa gravação depende de autorização. Pelo amor dos meus filhinhos. Gente, o crime, lembra daquele caso aqui da Paulista, Faiola? O cara com aquela aquela lâmpada, lembra da lâmpada, né? Que ele bateu, aquilo ali é um exemplo tranquilo. O cara pega a lâmpada e paf, bate lá no rapaz. Para pensar. Como é que eu posso sustentar
que essa gravação viola o direito à intimidade e à vida privada, se eu estou praticando um crime no meio da rua. Quer dizer, quem pratica um crime no meio da rua é porque, teoricamente, abriu mão da proteção de sua intimidade e da vida privada. E como é que eu posso dizer também que, na verdade, eu não posso utilizar isso? Eu estaria até protegendo essa prática delituosa. Então, essas imagens de câmeras de vigilância hoje são extremamente comuns e podem sim ser utilizadas, mesmo que não haja prévia autorização judicial. Exatamente por isso. Se o crime foi praticado no meio da rua, até falo sobre isso, chamada teoria da doutrina, né, aberta. Se a pessoa praticou o crime em local aberto, é porque ela abriu mão da proteção de sua intimidade, ela abriu mão da proteção da vida privada. Então não venha suscitar a ilicitude dessa gravação. Beleza? Fácil? Maravilha. Meus amigos, para poder encerrar essa questão da interceptação ambiental e da captação ambiental, eu destaco aí para vocês, um julgado bastante interessante do Supremo. No seu material, fiquem atentos aqui, isso é ótimo para cair em prova da UNB, eu acho até que já caiu, uma decisão do Supremo lá no inquérito 2424. Então, uma decisão do Supremo no inquérito 2424. Vamos anotar isso aí, Faiola, anota para a gente o que o Supremo decidiu nisso aí. Um caso interessantíssimo. E quando cai em prova, a gente erra. Sabe por quê? Antes de você anotar, o caso era envolvendo um advogado investigado aí. E aí queriam fazer uma interceptação ambiental dentro do escritório. Só qual é o problema? Se eu quiser gravar uma conversa dentro da sua casa, que horas que eu vou entrar na sua casa? Interessante, porque a Constituição Federal fala que eu só poderia ingressar no período diurno, né? Só que o Supremo entendeu que se isso fosse levado aí adiante, eu não poderia praticamente executar a interceptação. Porque como é que eu ingresso na residência durante o dia e eu aviso que vou fazer a interceptação ambiental? Seria totalmente inócua. Por isso que se entendeu que seria possível o ingresso, ainda que ocorresse no período noturno. Na tela, inquérito 2424. Coloca assim para a gente. Para fins de persecução criminal. Persecução penal, para facilitar. Para fins de persecução penal. Então, para fins de persecução penal, em ilícitos praticados por quadrilha, vírgula, organizações ou associações criminosas, vírgula, o Supremo considerou válido o ingresso de autoridade policial. Então, o Supremo considerou válido o ingresso de autoridade policial em escritório de advocacia no período noturno, isso aí é o mais interessante desse julgado, no período noturno, mediante prévia autorização judicial, para fins de instalação de equipamentos, visando a interceptação ambiental. Então, meus colegas, vale a pena tomar cuidado com isso.
Supremo, apreciando esse caso concreto, decidiu exatamente isso. Acho que até caiu numa prova da UNB e o aluno erra. Marca para a gente colorido aí, período noturno. Porque quando fala período noturno, você logo pensa, não pode entrar à noite. Ingresso no domicílio somente se for durante o dia. Só que o Supremo entendeu que se essa medida ocorresse durante o dia, a sua eficácia estaria completamente prejudicada, porque a pessoa saberia que o cara está entrando para colocar equipamentos visando interceptação ambiental. Por isso, o Supremo fez uma ponderação e até comparando com a própria questão da interceptação telefônica, entendeu possível um ingresso em domicílio, ainda que no período noturno, para fins de instalação de equipamentos visando a interceptação ambiental. Beleza? Cuidado com esse julgado, fique atento aí para as provas feitas pela UNB. Vamos em frente. Meus amigos, já estudamos então a quebra do sigilo de dados. Estão percebendo que a gente só está falando de meios de prova e meios de obtenção de prova? Falamos da ação controlada, da quebra do sigilo de dados e falamos agora também da questão da interceptação e captação ambiental. Caminhamos. Depois, o próximo meio de obtenção de prova diz respeito ao chamado agente infiltrado. Então, no seu material, ponto de número 6, diz respeito ao agente infiltrado, que em inglês chamado aí de undercover. Então, no seu material, agente infiltrado, conhecido como undercover. Você sabe que eu dei aula de inglês, né? Eu sempre conto isso para os alunos, só que não me peçam para fazer isso, porque não farei. O que você faz para ganhar um dinheirinho, né? Época de faculdade, mas assim, tenho lembrança. E até, Faiola, até a gente conversava sobre isso outro dia, né? Eu dei aula de inglês nos anos de faculdade. Foram 5 anos, né? Então eu dei aula de inglês, depois 1 ano estudando para concurso, 6 anos dei aula de inglês. O Rogério, um dos maiores medos que eu tenho é de um dia o Rogério conseguir uma aula minha de inglês. Cara, aí, nossa, isso aí ele pagaria, mas pagaria muito dinheiro. Por quê? Porque você tinha que fazer tudo, né, cara? O curso tinha um método, e aí tinha aquelas musiquinhas para cantar. Sabe aquelas musiquinhas? Cara, eu lembro disso, porque eu cantava as musiquinhas com as crianças, elas olhavam, umas choravam, as outras riam, mas nenhuma conseguia cantar, era um negócio assim frustrante, né, as aulas lá. Mas brincadeira à parte, lembro, né, com muita saudade, tempo bom, tal, e o aprendizado muito legal, porque a Faiola estava até perguntando quantos anos que eu dou aula, tal, aula de direito, já venho dando aula de direito. Nossa, estou ficando velho. Há 10 anos. Há 10 anos que eu já dou aula de direito, né? Mas dei aula antes, 7 anos, dei aula de inglês. E era um tempo legal. E eu lembro assim, muito que muita coisa das aulas de inglês me ajudam hoje a tentar ser um bom professor. Beleza? Vamos lá, não vou cantar, né? Tinha aquela do One Little Two, Little Three, mas não vou cantar esse negócio, não. Vamos embora lá. Eu peço a Deus pro Rogério não achar esses vídeos. Cara, ele daria muita grana no negócio dele, porque realmente era uma coisa horrorosa. Gente, agente filtrado, vamos lá. Faiola, anota pra gente o conceito. Vamos conceituar o que vem a ser o tal agente infiltrado. Então, agente infiltrado, 2 pontos. Na tela para vocês. Qual é o conceito, então, de agente infiltrado? Você vai anotar para a gente o seguinte: é a pessoa integrante da estrutura dos órgãos policiais. Então, é a pessoa integrante da estrutura dos órgãos policiais ou de órgãos de inteligência que é introduzida em uma organização criminosa. Que é introduzida em uma organização criminosa, vírgula, ocultando-se sua verdadeira identidade,
a fim de que possa separado. A fim de que possa obter informações capazes de desarticular a referida organização. Capaz de desarticular a referida organização. Então, meus colegas, aí você tem o chamado agente infiltrado. O próprio nome já diz, esse agente infiltrado é uma pessoa. Cuidado, esse agente infiltrado, ele obrigatoriamente tem que ser um agente público, então não se admite como agente filtrado um particular, e é um agente público dos órgãos policiais ou aí dos órgãos de inteligência, que ele é inserido numa organização criminosa, então ele é introduzido, ele passa a agir como se fosse um dos membros da organização criminosa. E seu objetivo é muito claro, seu objetivo é conseguir identificar fontes de prova, conseguir identificar dados probatórios que amanhã serão úteis não só no processo, mas também para provocar a desarticulação dessa organização criminosa. Ok? Aqui, quanto ao agente filtrado, voltando comigo na lousa, cuidado com isso, claramente a sua natureza jurídica é de meio de obtenção de prova. Então, na verdade, através dele você vai tentar obter provas que sejam úteis aí ao processo. Então, meio de obtenção, né, um bom português ajuda, então meio de obtenção de provas. Então, meio de obtenção de provas é a sua natureza jurídica. Fique atento aos limites à atuação do agente infiltrado. Então, fique atento aos limites à atuação do agente filtrado. Isso aqui é um sério problema, e é um sério problema por quê? Porque, na verdade, a lei brasileira ela é extremamente lacônica, ela é extremamente vaga. O legislador brasileiro pecou por uma preguiça na hora de disciplinar o agente filtrado. Porque, pensa bem, quando você é introduzido numa organização criminosa, a primeira coisa que a organização criminosa passará a cobrar de você é exatamente o quê? É a prática de crimes. Né? Você é inserido, você é introduzido na organização, espera-se que você tenha que praticar alguns delitos. E aí a grande discussão é, quais são os limites? Será que eu posso traficar? Será que eu posso estuprar? Será que eu posso matar uma pessoa? Então esse é o problema. A doutrina se divide, né? Muitos nem falam sobre o assunto, mas o ideal é exatamente você entender o quê? Evidentemente, né, quando você pensa em crimes como o próprio crime de quadrilha, tá? Como o próprio crime de tráfico de drogas, quando você pensa em delitos como esse, a doutrina costuma dizer que não há qualquer problema nessa atuação. Porque, na verdade, se o agente assim o fizer, ele aqui estará acobertado pelo estrito cumprimento do dever legal. Então, é plenamente possível que esse agente infiltrado venha a praticar crimes como quadrilha, associação, tráfico de drogas e assim por diante. Você vê que claramente esses crimes são crimes de perigo. Então, o ideal, Faiola, é você entender, né, que o agente infiltrado, em se tratando de crime de perigo, aí não há problema algum nessa prática.
Porque, na verdade, como não há um dano imediato, não haveria problema algum nessa prática pelo agente filtrado. Agora, o problema é, será que eu posso admitir que ele venha a matar uma pessoa? Será que eu posso admitir que o agente filtrado venha estuprar uma pessoa? Aí, óbvio que não. Eu não posso admitir e dizer que o agente filtrado agora tem permissão para matar uma pessoa. Quer dizer, não faz o menor sentido. Porque, na verdade, trata-se de crime de dano e, pior ainda, crime de dano envolvendo um bem jurídico indisponível. Então, é óbvio e evidente que ele não pode aí matar uma pessoa. Na verdade, diante do silêncio da lei brasileira, o ideal é que o juiz, ao dar a autorização para a atuação do agente filtrado, o ideal é que o juiz já estabeleça os limites de sua atuação. Então, diante do silêncio da lei, o ideal é o juiz dizer, olha, você poderá praticar esse crime, você poderá praticar esse delito. Pronto, o juiz já delimita. Só para concluir esse ponto, há situações, a doutrina coloca isso, tal, acho que às vezes bem inspirado naqueles filmes de máfia, né? E aí fala assim, olha, mas e se o agente infiltrado, ele é colocado numa tal situação que ou ele pratica o crime ou matam ele identificando sua verdadeira identidade. Aí a doutrina fala assim, o cara é obrigado lá a esfaquear uma pessoa para não ter sua identidade revelada. Nesse caso, se você entender que o agente corria risco de morte, e aí, portanto, se viu obrigado a praticar um crime de dano para não revelar aí a sua infiltração, nesse caso, você pode tentar afastar a responsabilidade penal com base na inexigibilidade de conduta diversa. Então a doutrina diz que em situações extremas, quando o agente infiltrado se vê obrigado a praticar um crime de dano para não revelar a sua verdadeira identidade, você pode afastar sua responsabilidade penal com base na inexigibilidade de conduta diversa, o que todos nós sabemos funciona como uma causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Beleza? Então cuidado com isso, cuidado com esse ponto aí colocado para vocês. Ainda sobre o agente filtrado, previsão legal. Ainda sobre o agente filtrado, previsão legal. Quais são as leis que prevêem a figura do agente infiltrado? Então, quais são as leis que prevêem a figura do agente infiltrado? Meus colegas, o agente infiltrado, ele está previsto na Lei 9.034/95. Então, ele está previsto na Lei 9.034/95. Basta você pegar o artigo 2º, inciso 5º. Então, vamos dar uma olhada lá. A Faiola vai pegar para a gente no artigo 2º, inciso 5º. E o artigo 2º, inciso 5º, ele fala expressamente no agente filtrado. Está aí na tela. Lei das organizações, em qualquer fase do processo, será admitida a infiltração por agentes de polícia ou de inteligência. Inteligência, só para ficar claro, é a ABIN, né, aqui no Brasil. Em tarefas de investigação, constituída pelos órgãos especializados pertinentes, mediante circunstanciada autorização judicial. Além da lei das organizações criminosas, cuidado, nós também temos aí a previsão do agente infiltrado, exatamente em qual lei? Nós também temos a previsão do agente infiltrado na Lei 11.343. Então, lá na Lei de Drogas, na 11.343, você também irá encontrar o agente infiltrado
em seu artigo 53, inciso 1º. Então, lá no artigo 53, inciso 1º, você também vai encontrar o agente filtrado. Faiola vai pegar para a gente e vamos ver aí qual é o teor desse dispositivo. Está aí na tela, em qualquer fase da persecução penal, são admitidos, mediante autorização judicial, inciso 1º, a infiltração por agentes de polícia em tarefas de investigação constituídas pelos órgãos especializados pertinentes. Casos de drogas, aqui na Cracolândia, por exemplo, extremamente comum essa infiltração, exatamente para tentar descobrir o maior número de traficantes no combate aí a esse delito. Maravilha? Então, meus colegas, sobre o agente infiltrado, era isso que eu tinha para comentar com vocês, lembrando, e já falei sobre isso, que quanto à proteção do agente infiltrado, então só para a gente encerrar isso aqui, quanto à proteção do agente infiltrado, apesar dessas duas leis não falarem nada, o ideal é você usar a Lei 9.807/99. Essa lei já foi estudada com vocês, é a lei de proteção às testemunhas, é a lei de proteção aos colaboradores, tá? Amanhã, se você tem um agente filtrado, você vai ter que adotar certas precauções para preservar a integridade física, não somente dele, como também de seus familiares. E aí você pode adotar várias medidas que nós, inclusive, já estudamos quando tratamos da delação premiada. Eu chamei a atenção de vocês para essa lei. Mudança de identidade. A pessoa pode alterar o seu nome, tá? A lei fala em a manutenção dessa pessoa em outro local, então ela teria direito a uma outra residência, teria direito, inclusive, a uma remuneração. Então vale a pena dar uma olhada na Lei 9.807, onde vocês encontram outras medidas de proteção que podem ser aplicadas a esse agente filtrado. Vamos lá? Próximo ponto no material de vocês. Falamos aí sobre o nosso agente filtrado, foi o nosso ponto de número 6. No seu material, nosso ponto de número 7. Identificação criminal. Então, ponto de número 7, identificação criminal. Então, ponto de número 7, identificação criminal. Esse ponto, meus colegas, vou me permitir tratar com vocês no nosso próximo encontro. Então, na próxima aula, a gente entra na identificação criminal, que nem é muito mistério para vocês, porque a gente estuda isso aqui no Intensivo 1, a gente fala também no delegado, então nossos alunos já viram identificação criminal, mas na próxima aula de sábado, retomamos a partir da identificação criminal. A todos vocês, aí, nosso tempo já se esgotou, então a todos vocês agradeço aí pela atenção. Eventuais dúvidas, eu insisto, poderão ser encaminhadas ao nosso plantão de dúvidas e também terei enorme prazer em responder sua dúvida no nosso próximo encontro. A todos vocês, agradeço pela atenção. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau.